Queridos irmãos e irmãs, a saudação fraterna de paz e bem. Que a paz e o bem chegue na tua casa, na tua vida. Paz e bem, que é frutos do Espírito Santo. Sim, a paz e o bem, que é Shalom, e o melhor para ti, que Deus quer para você, que é a integridade, que é também o fruto da serenidade profunda do teu espírito com Deus, que vai se manifestar nas pessoas que estão perto de ti, nas pessoas que estão aí na tua casa. Quando nós estamos em paz, nós vivemos, nós exalamos esta paz nas nossas ações, nas nossas palavras. Eu desejo para você, realmente, com todo o coração, a paz e o bem. Aqui diretamente do Chipre, da pátria de São Barnabé, onde nós vamos crescer na nossa fé, de um Deus que quer o bem para ti, de um Deus que quer o teu crescimento. O tema do nosso programa de hoje, um Deus que se deixa encontrar. Esse Deus que tira as barreiras, esse Deus que vai em encontro com a encarnação do Verbo. Ele que se encarna, ele que vive na sua humanidade, um Deus que se deixa tocar. Um Deus que se deixa encontrar, um Deus que procura, um Deus que espera, um Deus que realmente tem compaixão de ti. Um Deus que, na sua humanidade e na sua encarnação, entende o que você passa. Ele entra na tua história, entrou na história da humanidade com Cindy Maria e se deixa encontrar pela tua realidade humana. Um Deus que cuida de você. Um Deus que quer que você esteja perto. Um Deus que se deixa encontrar. Um Deus que vai em encontro a ti. É o Deus da encarnação. Como não amar esse Deus? E neste programa vamos crescer neste conhecimento. E a primeira pergunta é uma pergunta que eu ouço muito nos jovens, quando começam um discernimento espiritual, quando começam um caminho vocacional também. Eles me perguntam, uma pergunta muito profunda e interessante. Deus se deixa encontrar por todos que o procuram? Um jovem me dizia, mas será que Deus realmente se deixa encontrar de uma pessoa como eu, com os meus pecados, padre, com as dificuldades que eu já passei na vida? Tinha um jovem que dizia, padre, eu já usei drogas, eu tive problema com a prostituição, eu também já fiz mal a outras pessoas vendendo drogas. Então, mas será que Deus realmente se deixaria encontrar com uma pessoa do meu tipo, né? Então, querido irmão e irmã, Deus se deixa encontrar, sim. Ele é o Deus da misericórdia, um Deus que conhece a tua humanidade. E Ele não faz distinção de pessoa. É interessante porque Ele é o justo juiz na justa retribuição. Não existem pessoas no mundo, uma afirmação um pouco, uma afirmação não só filosófica, queridos irmãos e irmãs, não existem pessoas com a índole má, que é na sua essência má. Ela adquiriu comportamentos. Ela adquiriu comportamentos de defesa, comportamentos de maldade. Mas a essência de cada homem é a bondade do amor de Deus. Ele nos deixou, Ele nos criou com este sinal. Santo Agostinho diz que é no profundo de cada um que nós encontramos o diálogo com o nosso Deus, lá na nossa consciência, no profundo da nossa alma, onde nós temos realmente aquela centelha, nós temos aquele sinal que todos nós temos no profundo do nosso coração. Por isso, todos podem encontrar a Deus. E Deus espera por cada um. Nós temos que ser facilitadores deste amor. Um bom cristão se torna facilitador. Pessoas irão encontrar Deus com a razão, por que não? No estudo, procurando a verdade. Interessante quando o grande San Giuseppe Moscato, São José Moscato, o médico, né? Que de grande fé, quando teve aquela pergunta para Cristo,
por que o sofrimento? Por que a dor? E ele encontrou a resposta naquelas perguntas profundas. Outros irão encontrar este Deus na procura da verdade, no máximo da caridade. Quando o nosso grande franciscano, Padre Agostinho Gemelli, médico, grande cientista, fundador da psicologia aplicada na Itália, entrou para ser franciscano. E durante o caminho, antes de ser sacerdote, ele teve a grande crise de fé. Não acreditava mais que um Deus poderia deixar o homem na dor. E ele começou a duvidar realmente e dizer, mas será que não é tudo da minha cabeça? Não é que é somente um sentimento ou um pensamento, esta imagem de Deus? Ele era tão preparado que o provincial dos franciscanos não tinha como responder as perguntas bem difíceis e profundas de Padre Agostinho Gemelli. O que o provincial fez? Escreveu para o Papa. Santidade, me ajude. Eu tenho esse jovem estudante de teologia, médico, grande cientista, que entrou para a nossa ordem, mas chegou um ponto que eu não sei mais responder. E o Papa disse, manda-lo para mim. E ele foi para Roma. O Papa chamou o grande santo Dom Guanella, San Guanella, fundador dos guanelianos, que cuidam das pessoas com disabilidades, aqueles que vivem em situações, nascem com o máximo da disabilidade. Eles têm esse carisma lindo, os guanelianos. Então, Dom Guanella recebeu o nosso caro Padre Agostinho Gemelli, que foi lá, em Via Ápia, deixou o Vaticano, foi para Via Ápia, onde eles têm atualmente a Casa Geral, mas onde Dom Guanella tinha uma casa para pessoas com disabilidades, no máximo das dificuldades, nasciam muitas vezes sem um raciocínio. Então ele chegou lá, esse jovem freizinho, todo cientista, para falar com Dom Guanella. E o Dom Guanella disse para ele, olha, eu não tenho tempo para te responder nada de pergunta não, mas você chegou na hora, porque está na hora de dar banho, né, nos nossos hóspedes aqui, então você me ajuda. E quando a gente terminar o dia, eu vou responder todas as suas perguntas. E ele começou, ele lava um, e o outro que estava totalmente sujo, e outro tinha que colocar a comida na boca, e saía com a comida, e os irmãos do Dom Guanella rindo, sorridendo e ajudando, e ele está lá, e o Dom Guanella diz, meu filho, olha ali que aquele está precisando da tua ajuda, corre. E ele ia lá e dava a comida na boca de um outro, e ajudava as irmãs a lavar outros. Aí quando terminou o dia, todos eles já estavam muito cansados. O Dom Guanella disse, então meu filho, agora vamos conversar. Ele disse, não, Dom Guanella, já tive a minha resposta. Agradeceu, passou pelo Papa e voltou, fez os votos solenes, se tornou sacerdote e nunca mais teve coragem de perguntar, de ficar perdendo tempo com as suas filosofias inúteis. Então, se você é um deles, deixe essas filosofias inúteis aí, vai começar a ajudar as pessoas, vai com as irmãs de Madre Teresa, vai por quem entendeu a fé no concreto. Então, cada um vai encontrar em um modo. E assim, este Deus te faz encontrar. Talvez você tenha medo. Uma outra pergunta interessante, sempre neste conhecimento deste Deus que se deixa encontrar, desse Deus da encarnação. O que Papa Bento XVI quis dizer ao chamar Deus de o ignorado conhecido? Então, nós estamos com um grande teólogo, Papa Ratzinger, que era aquele homem de grande conhecimento filosófico, teológico. Hoje nós vivemos ainda a profundidade dos seus sermões, daquilo que ele escreveu, deixou uma herança para a igreja não indiferente. Nós lembramos das palavras de São Paulo, quando na Grécia diz o Deus ignoto, não sei como dizer em português, esse Deus, né, que não está escondido, né, um Deus escondido. Realmente, esse Deus tão ignorado e conhecido. Por isso, gostaria de usar a própria citação de Papa Bento completo para dizer deste Deus que você o procura na verdade, você o deseja
Você tem muitas vezes medo de encontrar este Deus porque é ignorado e ao mesmo tempo conhecido. Porque como não o encontrar? É quase uma impossibilidade não reconhecer a sua presença. Quando você usa a tua mente, você usa o teu coração, mas a tua mente, a tua razão, como você não encontrar este Deus? Diz assim Papa Bento: não tenha medo. No caminho que percorreis juntos, rumo a um mundo novo, sede buscadores do absoluto e buscadores de Deus. Vocês também, para quem Deus é o Deus desconhecido. Foram as palavras de Papa Bento XVI aos jovens na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, onde os jovens necessitam fazer um caminho de fé, mas neste caminho de fé, eles se tornam buscadores do absoluto. Jovens que têm o desejo do absoluto, que têm desejos de entender este Deus. E podemos nos tornar buscadores, tornarmos buscadores deste Deus, de não ficarmos nas aparências, não ficarmos somente em palavras, mas irmos ao concreto. E vocês que são educadores dos jovens, ou pais e mães que estão aí com dificuldades de ajudar os vossos filhos a encontrarem com Deus, de anunciarem Jesus aos vossos filhos, lembre-se disso. Nós temos que ajudar os nossos jovens a serem buscadores de Deus no concreto de cada dia, nas fases concretas e nas realidades concretas, não nas aparências. Os nossos jovens de hoje não suportam mais aparências, porque o mundo vive de aparência. Falamos muito de aparências. As pessoas querem mostrar aquilo que não são, as redes sociais, né? As pessoas colocam aquela foto melhor de ti, você nunca vai colocar aquela que não é tanto boa. Você vai colocar uma foto que muitas vezes nem parece com você, né? Quanto mais não parece, porque é aparência, né? As jovens ficam com medo de mostrar o seu próprio corpo, talvez tenha um pouquinho mais de gordura, já tem os juízos aí das pessoas que falam mal, que criticam a corporeidade das nossas jovens, dos nossos jovens, outros que têm uma espinha, já ficam com vergonha. Então, o que acontece? Tem muita aparência, as pessoas fazem o filtro das fotos, né? Então, tudo é na aparência. Quando nossos jovens vão na busca de Deus, eles precisam de verdade, de serem concretos. Concretos. Um jovem que aqui da nossa comunidade, né? Ele disse uma coisa muito interessante, né? Eu disse para ele: nos vemos na missa de manhã, amanhã, no domingo, porque a catequese é um sábado aqui. Então ele disse: eu vou vir na missa, porém os meus pais me deixam aqui na frente e eles vão tomar o café, fazer um passeio, mas eu tenho que vir na missa, que eu tenho que fazer a primeira comunhão. Você acha isso certo, Padre Bruno? Então, o que eu posso responder, né? Como que eu posso responder para um adolescente buscador de Deus, que gosta de vir na igreja, mas os pais já estão ensinando para ele a hipocrisia. Você tem que ir fazer a primeira comunhão. Se você não for na missa, eles não vão deixar você fazer a primeira comunhão. Mas você lembre-se, depois da primeira comunhão, vocês vêm conosco no domingo de manhã a tomar café em um bar. Então, os jovens não suportam mais a hipocrisia. Os jovens não suportam aparências. Então, com os jovens nós temos que ser concretos, verdade, crescermos na verdade e sermos realmente buscadores do Deus que é a verdade. Outra pergunta interessante, é uma pergunta pedagógica, muitos aí dos educadores, né, pais, me fazem essa pergunta que eu penso que é muito interessante entendê-la bem, para poder não somente ter uma resposta interessante, mas também que se torne uma pedagogia aqui na educação. Sendo cristão, como devo dialogar com o mundo secular e com credos diferentes? Realmente, nós falamos tanto do diálogo. Os nossos jovens hoje vão para os ambientes escolares, onde encontram outras religiões,
tantos anos atrás era um pouco difícil, mas aqui, por exemplo, na Europa, os nossos jovens vão e tem o muçulmano, tem o de outras religiões, porque com a imigração tem uma grande riqueza, não podemos dizer assim, de culturas. E os nossos jovens estão em diálogo constantemente com essas realidades. E os pais me perguntam, educadores, como eu tenho que fazer para ajudar os nossos filhos? Ou ajudar os nossos filhos, ou mesmo nós, os adultos. Como eu posso, sendo cristão, dialogar neste mundo? Com esses novos modos, né? Outras religiões que talvez nós não conhecemos, como muçulmanos, que aumentam aqui na Europa, pensando no Brasil também, outras religiões vindo com a imigração de tantos povos. Então, vamos lá. Primeiro, é um grande perigo quando nós não temos a nossa identidade cristã. A identidade cristã deve ser fortalecida nos tempos de hoje. O que é a identidade cristã? Nós lembrarmos que a nossa religião nos dá uma identidade, né? Com uma carteira de identidade, como você tem a identidade onde você nasceu, a religião cristã católica te dá uma identidade. E os jovens hoje necessitam de identidade. Por exemplo, se eu sou católico, eu não vou falar palavrão. Se eu sou católico, eu irei participar da Eucaristia. Se eu sou católico, eu vou amar Nossa Senhora, eu vou ter um sinal mariano nas minhas coisas, no meu terço. Se eu sou católico, eu vou ter um amor pela palavra de Deus. Vou ter a Bíblia em casa. Se eu sou católico, eu irei rezar com os meus filhos. Eu irei à missa junto com os meus filhos. Se eu sou católico, eu irei também ajudar outras famílias a viverem a fé. Então, vou viver a minha fé católica com outras famílias católicas. Tudo isso cria a identidade cristã católica. Deste momento, você pode dialogar. Porque você tem a tua identidade. Aí você pode ir falar com os muçulmanos, você pode dialogar com os protestantes, você pode dialogar com aqueles que odeiam o nome de Jesus, porque algumas religiões, eles não aceitam o nome de Jesus, eles odeiam o nome de Jesus. Eles odeiam Nossa Senhora, odeiam a nossa fé. E muitas vezes, nesse diálogo, se você não tem identidade, você sai perdendo porque você começa a dizer, oh meu Deus, olha, eles falam com tanta convicção contra a minha religião, e que você começa a duvidar. Ou você fica angustiado, ou você também começa a ser abalado na tua fé católica. Por isso, identidade com o diálogo claro. Vou dar alguns exemplos concretos. Quando eu estava em Israel, fui almoçar em um restaurante judeu, né, que eu amo, eu falo a língua dos judeus, a língua hebraica, eu amo o povo de Israel, eu amo realmente, eu falo a língua, eu trabalhei no hospital, eu amo esse povo. Mas nós estávamos lá no restaurante, então vamos começar o almoço, era um jantar, desculpe, aí vamos lá, então vamos rezar. Aí o outro disse, um religioso disse, melhor a gente não fazer o sinal da cruz, porque tem a sensibilidade aqui, é um restaurante de judeus, né? Eu disse, é verdade? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu posso dialogar quando eu vivo a minha identidade. E os judeus me amam, porque eles sabem da minha identidade. Eu nunca neguei para ninguém que eu sou cristão, que eu sou sacerdote, que eu sou seguidor de Cristo. E o mundo, as comunidades judaicas sempre me amaram. No hospital, quando eu estava com os outros clínicos, trabalhando como psicólogo, sem dificuldades, porque todos sabiam da minha identidade cristã, minha identidade católica, minha identidade sacerdotal. Por isso, quando você tem esta capacidade de identidade, para os padres também, o padre quando tem a sua identidade, você pode viver em outras realidades. Mas a grande dificuldade é quando nós temos uma identidade não clara, né? Não clara. Eu vou falar com outros, mas eu não posso rezar a Ave Maria porque eu vou ofender. Não. Então, se você vai rezar a Ave Maria, ele vai dizer, não concordo, mas respeito que você reze, e você vai dizer, eu respeito que você não concorde. Esta é a identidade clara, mas não que você vai perder a tua identidade, né, cristã.
não perdamos a nossa identidade cristã. Você está num lugar onde não tem cristãos. Eu encontrei famílias que viajam 100 quilômetros para encontrar a igreja para a missa no domingo. Aqui eu encontro, né? Eles estão no outro lado aqui do território ocupado, eles passam. Nós estamos visitando aqui a ilha, ficamos sabendo que tem a missa católica, não sabíamos onde, desde manhã que nós estamos procurando. São as famílias com a identidade. Quando vivemos essa identidade, você pode dialogar, você pode conversar com os outros, mas tendo uma clara identidade. Eu lembro, irmão, irmã, você é cristão, você é cristão, você é católico, você é católica. Este é um grande dom, um tesouro que você recebeu pelo dom do Espírito Santo na tua vida. Cuide bem. E a pergunta: como manter a fé viva diante das dificuldades e tribulações? Então vamos lá, bem-vindos irmãos e irmãs à vida cristã. A vida cristã não é ir na Disneylândia. É um anúncio que talvez não pode parecer. A vida cristã não é um convite para ir na Disneylândia. A vida cristã é todos os dias pegar a sua cruz e caminhar com um Cristo que deu a vida por ti. Então, momento de dificuldades, de tribulações, oração. Joelho, oração, Eucaristia e profundas relações fraternas. Quando estamos nas dificuldades, nós precisamos encontrar os verdadeiros irmãos e irmãs que nos acompanham no momento da dificuldade. E ali nós entendemos quantos amigos nós temos. E quando nós estamos na alegria também, sem esquecer que quando nós estamos na alegria, no sucesso da vida, é um momento também de rezar, é um momento também de encontrar os verdadeiros amigos. Amigos que são alegres quando você está bem. Então, eles são os melhores, os verdadeiros amigos. Quando você tem uma glória, você vê quem é realmente teu amigo, porque está na alegria contigo. E assim, vivendo essas relações fraternas na oração, vivendo a intimidade com Cristo e com os irmãos e irmãs. Vivendo este momento de oração com a palavra, e vamos rezar com a palavra dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e 23. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais, sem o conhecer, eu vou-lo anuncio. Então é muito bonito, porque a palavra em italiano que eu estava tentando encontrar durante o programa, né? Ao Deus desconhecido, o italiano al Dio ignoto, né? Esse Deus presente em tudo na criação. Como não encontrar este Deus que grita na criação, grita nas ações, no mundo, na beleza, em tudo aquilo que é a beleza da natureza, a um Deus que grita na bondade das pessoas. E assim nós vamos crescendo no conhecimento dele. Os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa: Ana Paula Ribeiro, missionária da Canção Nova, pede em ação de graças pelo aniversário de 46 anos de matrimônio dos seus pais, Nivaldo e Clarice dos Santos Ribeiro. Venho pedir pelos meus filhos e pelo matrimônio na igreja, paz na Ucrânia e em todo o mundo, pela família Canção Nova. Muito grata, vossa benfeitora Carla Sobral. Mande também o teu pedido de oração para o nosso programa na Escola dos Apóstolos, @cançãonova.com, ou pelo nosso Instagram, @cnterrasanta. Torne-se um sócio evangelizador. Acesse clube.cançãonova.com e vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós,
por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajuda a crescer na fé.